Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esse vídeo. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrá-los de que, para a execução dessa prática, vocês precisam ter feito o seu dever de casa. Apenas para recordá-los, antes de todas as práticas, é essencial que façam a leitura integral do roteiro experimental. No experimento de hoje, vamos fazer a determinação dos calores de combustão e de solidificação. Esse experimento consta como experimento 3 da apostila disponível no site desta disciplina. Bem, podemos separar a prática de hoje em duas etapas. Na etapa 1, iremos determinar o calor de combustão da vela, ou seja, o calor liberado na reação de combustão do material parafínico que compõe a vela. Já na etapa 2, faremos a determinação do calor de solidificação. Então, vamos compreender um pouco mais sobre o procedimento experimental de cada uma dessas etapas. Nesse vídeo experimento, a etapa 1 é iniciada com uma breve apresentação do nosso calorímetro de lata. Calorímetro este, que é muito mais bonito do que os esquemas que eu desenhei aqui nessa introdução. Para isso, então, vamos pesar a latinha vazia, enchê-la até aproximadamente 2/3 do volume com água, pesar a latinha com água e também precisamos pesar a vela, ainda apagada. Em seguida, fazemos a medição da temperatura da água antes do aquecimento. Agora sim, podemos partir para a etapa de obtenção dos dados. Fazemos a montagem do calorímetro conforme esquema apresentado lá no roteiro experimental, acendemos a vela e deixamos ela acesa e aquecendo a latinha com água por aproximadamente 5 minutos. Ao fim deste tempo aproximado, apagamos a vela e fazemos a leitura da temperatura após o aquecimento. Ao fim desse processo, precisamos então pesar a vela agora apagada após a queima. Na etapa 2, para a determinação do calor de solidificação, precisamos pesar o tubo que contém aquele material parafínico da vela. A massa do tubo vazio já está anotada no tubo. Após a pesagem do tubo com cera, nós o colocamos em banho-maria para fundir a cera contida no tubo, num esquema muito parecido com este aqui ilustrado. Enquanto a cera não funde, podemos preparar o que será nosso novo calorímetro. Para isso, pesamos um becker vazio, em seguida adicionamos água no becker e pesamos o conjunto, becker com água, e então precisamos medir a temperatura desta água. Após a fusão se completar, removemos o tubo do banho-maria e ao primeiro sinal de solidificação, imergimos o tubo no becker com água, para registrar a variação de temperatura durante o processo de solidificação. É importante que seja registrada a temperatura máxima atingida durante o processo de solidificação. Por isso, precisamos observar cuidadosamente quando o processo de solidificação se completou. Um bom experimento a todos! Então, agora a apresentação do calorímetro. Vejam só, tenho aqui uma vela, a qual a gente vai acender o pavio, e o material, a parafina aqui, vai ser queimado, vai sofrer combustão. Certo? O calor liberado pela combustão da vela vai ser absorvido pela água que a gente vai colocar no interior dessa latinha aqui. E aí, esse arame aqui serve para que a gente possa suspender a latinha nesse aparato aqui. E a vela queimando vai ficar aqui embaixo. Com o auxílio desse termômetro, a gente faz a medição da temperatura. Ele deve estar imerso na água.
Bem, nesta etapa, os professores, como cinegrafistas amadores, podem acabar cometendo alguns deslizes. E é o que aconteceu aqui no procedimento de filmagem. Mas nesse caso, esse deslize pode ser utilizado como uma oportunidade, né? E nos permitiu levantar uma questão interessante, o desvio de paralaxe. Esse desvio consiste de um desvio óptico em função do ângulo de visão do observador, o que pode conduzir a uma leitura errada. Percebam que no momento da captura desta imagem, o observador, que neste caso é a câmera de filmagem, não estava posicionado no plano da leitura, o que notamos apenas na etapa de edição do vídeo. Entretanto, fizemos a leitura de maneira adequada no momento em que a solidificação cessou, momento onde não havia mais fase líquida visível, apenas fase sólida. E a temperatura foi igual a 24,5 graus.